Olá! Já pararam para pensar o que aconteceria se o pensamento e a palavra pudessem se unir e criar uma ação? Uma ação perfeita e universal. Pois é, na cosmologia do livro de Urântia, essa ideia é exatamente o que dá origem a uma das figuras mais fascinantes de todas, o Espírito Infinito. Hoje, a gente vai mergulhar fundo para desvendar quem é essa terceira pessoa da deidade, de onde ela vem e qual é o papel dela no universo. A grande pergunta que vai guiar a nossa exploração de hoje é essa aí. Quem ou o que é exatamente essa figura divina? É uma força? Uma consciência? Afinal, do que estamos falando? Vamos descobrir juntos. Para a gente entender essa figura tão complexa, nosso caminho vai ser dividido em 5 partes, ok? Primeiro, vamos definir quem é essa terceira pessoa. Depois, a gente investiga a sua origem, que é quase poética, lá na eternidade. Na sequência, vamos entender por que chamam o espírito de Deus da ação, descobrir a natureza do seu ministério de amor e, por fim, tentar entender como ele consegue estar presente em todo o universo ao mesmo tempo. Então, vamos lá, começando pelo começo. Antes de mais nada, a gente precisa entender qual é o lugar do Espírito Infinito nessa arquitetura divina. E aqui já vem a primeira grande sacada. O Espírito Infinito não é um anjo, não é uma criação secundária, nada disso. O texto coloca ele no mesmíssimo nível do Pai Universal e do Filho Eterno. Isso quer dizer que ele sempre existiu, sabe? Lado a lado com as outras duas figuras centrais da deidade. E olha, isso aqui é super importante para a gente não se confundir. Não estamos falando de fases diferentes ou de máscaras para o mesmo ser. A ideia aqui é de 3 personalidades completas, distintas, com vontades próprias, mas que vivem numa sintonia tão, mas tão perfeita que agem como se fossem uma só. É a individualidade total a serviço da unidade eterna. Mas, peraí, se ele é coeterno, como é que ele pode ter uma origem? Parece um paradoxo, não parece? A resposta que o livro nos dá não é sobre tempo, mas sim sobre um conceito de uma beleza poética que é, sinceramente, impressionante. Vamos tentar visualizar isso. Pensa assim, o Pai Universal é a fonte de toda a realidade, o pensamento original, absoluto, infinito. Só que um pensamento, por mais poderoso que seja, precisa de expressão, certo? É aí que entra o Filho Eterno. Ele é a palavra perfeita, o verbo que dá forma e voz a esse pensamento. Eles são como as duas faces da mesma moeda divina. E o que nasce da união perfeita entre o pensamento e a palavra? A ação. O resultado inevitável é a execução, o ato em si. E é exatamente isso que o Espírito Infinito representa, o nascimento da ação divina. Ou seja, o Espírito Infinito é quem pega o plano perfeito, aquele concebido em conjunto pelo Pai e pelo Filho, e, pá, transforma em realidade. Ele não é apenas a ação, ele é o executor perfeito que garante que a intenção divina se manifeste de verdade no universo. Bom, se ele é o Deus da ação, aí vem a pergunta, né? Qual foi a sua primeira grande jogada? O que acontece quando um poder infinito como esse age pela primeiríssima vez? O livro descreve um cenário quase cinematográfico, um silêncio cósmico. O espaço existe, mas está ali, vazio, inerte. Um potencial infinito só esperando um gatilho. E então, o Deus da ação se manifesta. E com seu primeiro ato, o próprio tecido do espaço estremece, e o universo material começa a nascer. E o que acontece nesse primeiro momento de ação, gente, é uma coisa numa escala que a gente mal consegue imaginar. Num piscar de olhos, 1 bilhão de esferas perfeitas se materializam do nada, formando o universo central de Avona. Isso mostra bem o poder executivo do espírito. E é por causa desse ato monumental que ele ganha o título de Criador Conjunto. E olha só essa palavra, conjunto. Isso reforça que ele não é um criador independente, mas o parceiro executivo perfeito, que age sempre em obediência e harmonia total com o plano do Pai e do Filho. Ok, já vimos o poder, a ação, mas o Espírito é muito mais do que só poder cósmico. Essa quarta parte da nossa análise explora a personalidade dele, o seu caráter essencial. Para a gente ter uma ideia do caráter dele, é só dar uma olhada nos vários nomes que ele recebe. Executivo divino fala do seu poder, mente infinita, da sua consciência. Mas olha que interessante, guia supremo e, principalmente, espírito materno. Esses títulos revelam um lado muito mais pessoal, sabe? De cuidado, de orientação, de nutrição. Essa tabela aqui, nossa, ela organiza tudo de um jeito perfeito.
Se o Pai é a fonte infinita do amor e o Filho é quem revela esse amor através da misericórdia, o Espírito tem o papel do ministério. Mas o que isso significa? Significa que ele é quem pega esse amor e essa misericórdia e os coloca em prática. É a aplicação, o serviço ativo em todo o universo. E essa citação, ela é a cereja do bolo. Ela capta a essência perfeitamente. O Espírito não é uma força fria, impessoal. Ele é a personificação do amor do Pai e da misericórdia do Filho, unidos para servir a tudo e a todos. É, literalmente, o amor em ação. O que nos leva a uma última e fascinante questão. Como é que é possível que um ser com personalidade, com caráter, com vontade própria, também seja uma presença que está em todos os lugares ao mesmo tempo? Bem, a chave para entender isso está no seu atributo mais notável, a onipresença. Isso não quer dizer só que ele pode ir a qualquer lugar. Significa que ele já está em todos os lugares. Ele permeia o cosmos inteiro como uma mente universal, uma consciência divina que abrange toda a criação. E é aqui que a coisa fica ainda mais incrível. Essa dualidade. Ele é, ao mesmo tempo, uma força cósmica impessoal e uma pessoa divina completa. Uma personalidade com mente, vontade e, o que é mais surpreendente, sentimentos. Ele tem a capacidade de amar e até mesmo de sentir pesar, de se entristecer. E essa frase que parece tão simples, não aflijais o Espírito de Deus, muda tudo. Afligir, entristecer, são coisas que só se pode fazer a alguém com quem se tem uma relação. Isso tira o espírito do campo da abstração cósmica e o traz para o campo de uma conexão pessoal, sensível, real. E assim, a gente fecha o nosso mergulho. Da sua origem cósmica até a sua presença pessoal, o Espírito Infinito é apresentado como a ação, o ministério e o amor aplicado da deidade. Isso nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Se o Espírito é o amor combinado do Pai e do Filho em ação, onde é que essa ação pode ser percebida no nosso mundo e nas nossas vidas hoje? A resposta, eu acho, fica para cada um de nós encontrar.